Atenção, Brasil! A casa caiu. O que vocês vão ouvir agora é a notícia que o clã Bolsonaro mais temia. Uma investigação devastadora no Senado Federal acaba de expor o que milhões de brasileiros suspeitavam, mas que até agora permanecia nas sombras. O nome de Bolsonaro, e especificamente de Eduardo Bolsonaro, foi oficialmente exposto e ligado ao coração de um dos esquemas mais cruéis e covardes já montados na história deste país. O mega esquema de desvio de dinheiro do INSS. Isso mesmo que você ouviu. Enquanto aposentados e pensionistas sofriam em filas humilhantes, lutando por um benefício que é seu por direito, uma teia de corrupção, segundo as investigações, operava para saquear os cofres da Previdência. E agora, as evidências e os testemunhos começaram a apontar diretamente para o coração do poder do governo anterior. Fiquem comigo até o final, porque vou detalhar, passo a passo, como os senadores, em um trabalho corajoso, seguiram o rastro do dinheiro e encontraram a assinatura política que faltava. Vou revelar o que disse a testemunha-chave que fez o Congresso Nacional tremer e colocou Eduardo Bolsonaro no centro do maior escândalo do governo de seu pai. Preparem-se, porque a verdade é chocante e precisa ser dita. Mas antes de entrarmos nos detalhes da bomba que explodiu hoje, preciso contextualizar a dimensão real desse crime. Estamos falando de um prejuízo que pode ultrapassar os 50 bilhões de reais. 50 bilhões que foram sugados dos cofres da Previdência, enquanto milhões de brasileiros honestos eram humilhados em filas intermináveis, recebendo negativas injustificadas para benefícios que eram seus por direito. Era dinheiro suficiente para resolver definitivamente o problema das filas do INSS, para modernizar realmente o sistema, para garantir dignidade aos nossos idosos. Mas não, esse dinheiro foi parar nos bolsos de uma quadrilha que operava nos corredores do poder. A investigação da CPI descobriu algo que vai deixar vocês estarrecidos. Eles tinham planilhas de controle. Como se fosse uma empresa, essa organização criminosa mantinha registros detalhados de quanto dinheiro era desviado mensalmente. Qual região estava produzindo mais? Quais contratos estavam rendendo melhor? Era um negócio pessoal. Um negócio criminoso que tratava o sofrimento do povo brasileiro como uma oportunidade de lucro. Uma das planilhas apreendidas pela Polícia Federal mostrava códigos para diferentes tipos de fraude. Operação Fantasma, para os beneficiários inexistentes. Projeto Aceleração, para o esquema de propinas que antecipavam aposentadorias, e Programa Silêncio para subornar funcionários que poderiam denunciar as irregularidades. Era uma estrutura empresarial do crime, com metas, indicadores de performance e até bonificações para quem mais roubasse. E aqui vem uma revelação que vai chocar ainda mais vocês. A CPI descobriu que o esquema não se limitava ao INSS. Documentos obtidos pela investigação mostram que a mesma estrutura criminosa operava simultaneamente em outros órgãos do governo federal. O Ministério da Saúde, através de contratos fraudulentos para medicamentos e equipamentos hospitalares, a Caixa Econômica Federal, com empréstimos facilitados para empresas fantasmas, e até mesmo o Ministério da Educação, com compras superfaturadas de material escolar. Era um polvo gigantesco, com tentáculos espalhados por toda a máquina pública federal. E no centro dessa teia, segundo as investigações, estava a família que prometeu moralizar o país. A ironia é cruel e revoltante. Aqueles que se elegeram com o discurso de combater a corrupção montaram, segundo as evidências que emergem, o maior esquema de saque ao erário público da nova república. Mas o que mais impressiona os investigadores é o nível de sofisticação do esquema. Eles não eram amadores. Contrataram especialistas em lavagem de dinheiro, experts em crimes financeiros, até mesmo hackers para criar sistemas paralelos que burlavam os controles internos dos órgãos públicos. Era uma verdadeira startup do crime,
usando tecnologia de ponta para roubar melhor e mais rápido. Um dos depoentes, um especialista em tecnologia que trabalhou para uma das empresas de fachada antes de descobrir que era usada para fraudes, revelou à CPI que foram desenvolvidos algoritmos específicos para identificar os aposentados mais vulneráveis. O sistema cruzava dados de renda, escolaridade, região de moradia e até mesmo condições de saúde para mapear quem seria mais facilmente enganado pelos golpes. Era a perversidade elevada ao nível da ciência de dados. E tem mais. A investigação revelou conexões internacionais preocupantes. Parte do dinheiro desviado era transferida para contas em bancos offshore, principalmente em paraísos fiscais no Caribe e na Suíça. Os investigadores encontraram evidências de que empresários ligados ao esquema mantinham contas milionárias em bancos luxemburgueses e panamenhos. Era uma operação de escoamento de capital brasileiro para o exterior, uma verdadeira sangria na economia nacional. O mais revoltante é que, enquanto esse dinheiro era exportado ilegalmente, o governo da época promovia uma retórica nacionalista. Falava em Brasil acima de tudo, atacava quem criticava as políticas econômicas. Era pura hipocrisia. Defendiam o Brasil em público, enquanto, pelos bastidores, segundo as investigações, drenavam nossa riqueza para esconderijos financeiros no exterior. A CPI também descobriu o que eles chamaram de Operação Silenciamento. Jornalistas, auditores, funcionários públicos e até mesmo políticos que começavam a fazer perguntas incômodas sobre as irregularidades no INSS eram sistematicamente perseguidos. Alguns perdiam seus empregos, outros eram transferidos para cargos irrelevantes. Muitos recebiam ameaças diretas. Era uma verdadeira máquina de intimidação para proteger o esquema. Um caso particularmente chocante foi o de uma auditora fiscal que descobriu irregularidades em contratos milionários no INSS. Quando ela se recusou a assinar um parecer favorável a uma empresa obviamente fraudulenta, começou a receber ligações anônimas, ameaçadoras. Seu carro foi vandalizado. Sua família passou a ser seguida. A pressão foi tanta que ela pediu transferência para outro estado e ficou 2 anos afastada do trabalho por problemas psicológicos. Esse é o Brasil que eles queriam. Um país onde a honestidade era punida e a corrupção era premiada. E agora chegamos ao ponto crucial, ao momento em que a investigação encontrou a conexão política que faltava. Todos os indícios apontavam para uma proteção de alto nível, algo que vinha de muito acima na hierarquia do poder. Os criminosos operavam com uma confiança, uma arrogância que só poderia vir da certeza de que tinham cobertura política. Mas qual era essa cobertura? Quem eram os padrinhos políticos desse esquema monstruoso? A resposta veio através do depoimento mais explosivo já ouvido em uma CPI na história recente do Congresso Nacional. Um ex-diretor do INSS, homem de confiança do governo anterior, vendo que seria deixado como bode expiatório para carregar sozinho a culpa de um esquema que envolvia dezenas de pessoas, decidiu quebrar o silêncio. E o que ele revelou fez o Brasil inteiro tremer. Segundo seu depoimento detalhado, Eduardo Bolsonaro não era apenas um conhecedor do esquema. Ele era, nas palavras do delator, o avalista político da operação. Sua presença em reuniões estratégicas não era casual ou inocente. Ele estava lá para dar a certeza aos operadores do esquema de que tinham proteção no mais alto nível do governo federal. O delator descreveu uma reunião específica, ocorrida em um hotel 5 estrelas em Brasília, onde Eduardo Bolsonaro teria sido categórico ao afirmar que ninguém tocaria no esquema, enquanto seu pai fosse presidente. Segundo o depoimento, ele teria dito textualmente: "Vocês podem operar tranquilos. Qualquer problema que surgir, qualquer investigação que aparecer, a gente resolve nos bastidores. O velho tá sabendo de tudo e garante a proteção."
A revelação mais chocante, segundo o delator, foi quando Eduardo Bolsonaro